Em 2023, comemoramos 50 anos da invenção da prótese peniana. Fica aí que eu vou te contar essa história agora! Eu sou o Dr. Alexandre Miranda, médico urologista andrologista, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a história das próteses penianas. Não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Antes da criação das próteses penianas, nós não tínhamos nenhum tratamento efetivo para disfunção erétil, para impotência sexual. Os pacientes eram tratados apenas com psicoterapia. Era dito para eles que, olha, seus dias de atividades sexuais acabaram, você tem que se contentar com a ereção que você tem hoje. Era o que se fazia na época, era o que se tinha. Somente em setembro de 1972 é que foi lançado no mercado americano a prótese peniana semirrígida. E depois, em maio do ano seguinte, de 1973, nós tivemos o lançamento no mercado americano da prótese peniana inflável. A prótese peniana semirrígida foi criada na época, ela consistia, na verdade, de um par de cilindros de silicone semirrígidos. Não tinha um metal no seu interior. Não é a prótese que a gente conhece agora. Ela ficava meio que quase como uma mola ali dentro do corpo cavernoso do paciente. E ela foi, na época, desenvolvida por Michael Small e Hernan Carrion. E ela era implantada pela via perineal, quer dizer, fazia-se uma incisão entre o ânus e a bolsa escrotal. E logo depois vieram novas próteses no mercado, né, em termos de semirrígida, trazendo algumas vantagens. As próteses iniciais, elas tinham tamanhos diferentes, então você não podia cortar, diminuir um pouquinho o tamanho e colocar ajustado para o corpo cavernoso daquele paciente. E aí, novos concorrentes entraram no mercado, adicionando essa possibilidade de você poder cortar e colocar a prótese peniana do tamanho que você quisesse. Hoje, isso ainda acontece. Quando a gente pega uma prótese peniana semirrígida, hoje em dia a gente fala mais maleável, vocês vão entender por quê, nós podemos cortar o tamanho que desejamos e colocar alguns extensores para poder aumentar ou diminuir o tanto, para poder chegar no tamanho do corpo cavernoso que a gente deseja. Além disso, foi introduzida uma liga metálica no interior da prótese. Então hoje, com a introdução da liga metálica, o que acontece? Quando você dobra a prótese, ela fica parada naquele local, o que facilita para o paciente ou para quem colocou de esconder um pouco essa prótese. Ela não fica como uma mola, né, que vai sempre pular para um lado. Isso daí tudo foi introduzido naquela época ali, no início da década de 80, e isso facilitou muito a vida dos pacientes que colocavam ou que optavam por esse tipo de implante. Só que nós mudamos o nome, né? Nós falamos de próteses penianas semirrígidas, que eram essas de silicone rígidas, e nós passamos a chamá-las de maleável, porque elas são maleáveis. Eu posso colocar no ponto que eu quero. Já as próteses penianas infláveis, né, chamadas de 3 volumes, essa que foi criada um pouco depois, em 73, ela foi criada por Brantley Scott. E ela era implantada através de uma incisão bem grande. Para vocês terem uma ideia, tinha que se abrir um corte do umbigo até a região púbica do paciente. Era uma cirurgia grande para colocar os componentes. E essa prótese de 3 volumes, ela acabou ganhando um nome, uma marca comercial, que foi chamada da American Medical System, ou AMS, como nós conhecemos ela hoje. Até hoje ela está aí. Em 1980, o Dr. Scott ele modificou, então, o tamanho e o local dessa incisão que ele fazia, passando a fazer o acesso, então, peno-escrotal, quer dizer, a incisão era entre a base do pênis e a bolsa escrotal. E até hoje nós utilizamos esse acesso, mas foi criado ali, descoberto pelo Scott. Em 1983, uma outra empresa chamada Mentor, era uma empresa que fabricava prótese mamária. Ela acabou lançando no mercado americano uma nova prótese inflável 3 volumes. Mas ela era tão parecida, tão similar com a prótese do Dr. Scott, que acabou gerando um processo judicial. E aí a decisão obrigou a Mentor a pagar um valor fixo para cada prótese que tinha sido implantada e que seria implantada daria para frente para a AMS, para a American Medical System, que foi lá a criação do Dr. Scott. Após muitos anos, essa Mentor acabou sendo comprada por uma empresa chamada Coloplast e por isso que até hoje ela é conhecida como a prótese da Coloplast. Com relação à confiabilidade dessas próteses,
né? No início, as próteses penianas, essas infláveis, elas apresentavam uma taxa de falha mecânica muito alta. Então, acabava que essa taxa de falha mecânica alta, somado ao fato de que era necessário fazer uma incisão muito grande para colocar essas próteses, acabou motivando muitos pacientes e a próprios médicos a escolherem mais a prótese semirrígida, e a semirrígida e depois maleável ganhou muito mais popularidade por essa facilidade da implantação e mais confiabilidade, né, a longo prazo, de que aquela prótese não daria problema mecânico que pudesse ser trocado. E, além de tudo, ela ainda era mais barata do que a prótese inflável. Porém, nós temos uma superioridade, óbvio, em relação à qualidade de rigidez nas próteses infláveis e também a capacidade de você esvaziar essas próteses, né? O que faz elas serem muito mais desejáveis hoje em dia, tá? Claro que nós também tivemos muitos avanços nas próteses penianas infláveis, né? Não só no material, na forma, não só material de produto, né? Mas formato, conexão, técnicas cirúrgicas, tudo isso mudou ao longo desses 50 anos, tornando a prótese inflável muito mais confiável, com muito menos defeito ao longo do tempo. E isso, com essa redução drástica de todas as falhas e incremento técnico, aí sim, nós vemos a prótese inflável ganhar um pouco mais de popularidade. No início, as próteses maleáveis, elas eram as mais implantadas, então, por esses motivos todos. E aí, quando nós chegamos ali em 1993, as próteses infláveis passaram à frente das maleáveis em termos de número de implantação nos Estados Unidos. E em 2015, foi considerado que o número de próteses infláveis implantadas já era 20 vezes maior do que as próteses maleáveis. E quando a gente faz uma análise em 2020, lá nos Estados Unidos, que tem número e registro mais confiável, lá eles implantaram em 2020 1.500 próteses maleáveis, ao lado de mais de 30 mil próteses infláveis. Então, para vocês verem que hoje a preferência são sim as próteses infláveis em relação às maleáveis, e tem um motivo para tudo isso. É interessante também falar que lá em 1998 houve uma revolução nas vendas das próteses penianas, e uma revolução no sentido negativo para os fabricantes, porque 70%, né, dos pacientes que iriam colocar a prótese peniana acabaram desistindo de colocar porque foi lançado aquele azulzinho, o tal do Viagra saiu. E aí acabou entrando em desuso, entre aspas. Os homens achavam, tem esse remédio miraculoso, para que eu vou fazer uma cirurgia para colocar uma prótese peniana? Porém, o que nós vimos e o que aconteceu na época é que somente 2/3 desses pacientes respondiam de forma adequada ao uso do azulzinho da medicação oral. E 1/3 não, o que acabou fazendo com que esses homens retornassem à opção de colocar uma prótese inflável. Após 25 anos hoje, a gente olhando, né, da introdução do azulzinho das medicações orais para o tratamento da disfunção erétil, nós podemos notar ao longo desse período que devagarinho o número de casos de implantes de prótese peniana ele vem aumentando paulatinamente ao longo do tempo. Óbvio que a gente acha que é muito provável que o próprio anúncio da indústria farmacêutica para a venda dessas medicações orais para melhora da qualidade da rigidez acabou divulgando mais um problema que ficava meio escondido, que era a disfunção erétil. E isso passou a ser, então, mais divulgado. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, nós temos por ano mais de 60 mil implantes de prótese peniana ao redor do mundo. E mesmo assim, ainda consideramos um número muito pequeno, se você for comparar, por exemplo, com o implante de prótese mamária. As mulheres, por exemplo, nós temos por ano, só nos Estados Unidos, mais de 300 mil implantes de prótese mamária por ano. Se você comparar com 30 mil dos homens, né? Então, uma mulherada, em termos de implante, está 10 vezes mais aí na frente dos homens. Nós temos também, quando a gente avalia tudo isso, uma resistência por parte dos pacientes a implante. Quando nós pegamos pacientes que tiveram câncer de próstata, né, que tiveram uma perda da ereção depois do tratamento cirúrgico do câncer de próstata, apenas 2% desses pacientes que não têm mais ereção nenhuma acabam procurando um implante de prótese peniana. Então, é uma coisa muito curiosa. Os pacientes acabam não procurando o implante, acabam não procurando uma solução. Há também uma dificuldade de comunicação entre aquele médico, entre o oncologista. O paciente acha que não tem que conversar, porque ali é um momento oncológico, se sente constrangido. Então,
a gente ainda tem uma batalha muito grande de conscientização desses homens para falar para eles e poder fazer com que eles retornem a ter uma vida sexual normal, saudável. Lembrando que a função erétil é uma função orgânica normal do ser humano. Então, a gente tem que parar e pensar um pouco sobre isso. Bom, no final, nós podemos dizer então que nos últimos 50 anos, os implantes penianos eles têm sido um tratamento eficaz e confiável para o tratamento dessa disfunção erétil. Vocês têm que lembrar que existem inúmeras indicações, né, para o uso e para a implantação dessas próteses penianas. Principalmente hoje, o que a gente faz para indicar? É o paciente que não respondeu bem aos outros tratamentos, quer dizer, tratamento oral, tratamento injetável, são as medicações injetáveis, né? Nada disso funcionou, ou o paciente tem uma contraindicação para utilizar uma medicação injetável ou oral, tem um risco alto, algo contraindica, tem efeitos colaterais muito grandes ao uso dessas medicações que geram essa ereção, eles acabam entrando numa indicação de prótese. E também pacientes que não aguentam mais tratamentos pouco eficazes, a falta de ereção adequada, como ele gostaria, e acabam também conversando com o médico e optando pelo implante da prótese peniana. Então, hoje o que a gente pode falar é que nas mãos de um profissional experiente, um implante desse peniano, ele pode ser colocado em qualquer pênis, né, com raras exceções, né? Lembrando que os fabricantes melhoraram muito a qualidade desses produtos, dessas próteses, as garantias, né? Eliminando ou reforçando o desgaste ou mau funcionamento. Uma melhoria também no desempenho dos dispositivos, que eles estão constantemente em desenvolvimento hoje. Quando a gente olha a área de desenvolvimento dessas empresas, são muito grandes. Toda hora vem uma novidade para melhorar, diminuir taxa de infecção, como a cobertura de antibióticos, a colocação do tubo, assim, muita coisa está evoluindo para a melhoria da qualidade das próteses, para que elas sejam mais confiáveis, duráveis. E o futuro, a gente até olha hoje, há uma tentativa de se criar uma prótese ligada no Bluetooth com uma bombinha elétrica, para não precisar mais apertar aquela bomba para inflar. A gente está caminhando para isso. Ainda falta muito. Óbvio que isso é tudo pesquisa ainda, está longe disso virar um produto ainda no mercado. Mas a gente pode falar, assim, que as próteses são extremamente confiáveis hoje. A taxa de satisfação dos pacientes é muito elevada, acima de 90% com as infláveis, né? E não só para o paciente, como para as parceiras também, sendo as mais altas taxas, né, de satisfação do tratamento para disfunção erétil hoje são com implante de prótese peniana. Então, o implante peniano, ele é considerado, então, um padrão ouro que nós chamamos dentro da medicina, né? Aquilo que melhor resolve a disfunção erétil hoje. E é o que vai fazer com que esses homens que estão querendo ter uma vida sexual, que eles consigam voltar a uma vida ativa. Então, se você está com problema de ereção, se você não responde bem aos tratamentos que foram propostos, está querendo resolver o problema, provavelmente está aí, já tem 50 anos a existência da prótese peniana, não é nada novo, você pode procurar para tentar solucionar o seu problema. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não se esqueça de dar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com quem você conhece.